Bom, pessoal, dando continuidade aí no nossa disciplina de Química Geral 2, tá? Hoje nós vamos começar a falar de soluções, tá? Nós terminamos já a parte de gases, lembrando que soluções faz parte ainda da primeira parte, né, dos nossos tópicos da Química Geral 2, tá bem? Então vamos iniciar aí soluções. Eu já tinha enviado para vocês o nosso programa, tá, de soluções, e nós vamos abordar isso aí. Então, vocês vão ver aí nos textos que a gente tem, na bibliografia, que tem a definição de solução, que seria a definição de solução, uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias em uma única fase, tá? Então, existe vários tipos de soluções, tá? O estado da solução, quando ela é gás, o que nós temos? O solvente gás e o meu soluto gás. Se a minha solução é um líquido, eu posso ter como meu solvente líquido, o meu soluto como um gás, o meu soluto como um líquido e o meu soluto como um sólido, tá? E se a minha solução for no estado sólido, o meu solvente vai ser sólido, mas o meu soluto pode ser gás, líquido e sólido, tá? Nós temos aqui alguns exemplos. Então, para formar a solução, né, tem o processo de dissolução. O que é isso? A formação, né, é formada quando a substância se dispersa uniformemente em outra. Então, aí forma uma solução. Aí a solução é formada por dois componentes, basicamente. O soluto, que pode ser mais de um, né, e o solvente. Né? O solvente é o que tem maior quantidade na solução e o soluto, ou os solutos, têm menor quantidade. Para entender um pouco o processo de dissolução, nós vamos ter que dar uma relembrada nas forças intermoleculares. Tá? Então, nós vamos dar uma entendida aí no que se trata das forças intermoleculares, que agem nas partículas do soluto e do solvente. Tá? Como que isso acontece? As soluções só se formam quando as forças atrativas entre as partículas do soluto e do solvente são comparáveis ou maior. Ou seja, as forças que atraem, né, atrativas entre soluto e solvente são comparáveis ou maior que as próprias forças atrativas entre as partículas só do soluto ou só do solvente. Então, nós vamos entender melhor cada parte disso aí. Bom, o que são as forças intermoleculares? Em diferentes substâncias varia de uma grande faixa, tá? Mas elas são mais fracas que as forças iônicas e covalentes. Por exemplo, se a gente pegar uma molécula de HCl, a força intermolecular que existe entre duas moléculas de HCl, ela tem uma energia de 16 kJ por mol. Tá? Então, eu preciso de uma energia de 16 kJ por mol para vencer essa força de atração, essas duas moléculas aqui. Agora, uma ligação química entre o H e o Cl dessa molécula tem uma energia de 431 kJ por mol para dissociar. Ou seja, isso aqui é quase 30 vezes maior que esse aqui, ou seja, é mais fraca. Tá bem? Então, essas forças intermoleculares, na verdade, traz muito das propriedades dos líquidos, né? Que a gente vai ver em soluções aqui, tá? Por exemplo, o ponto de ebulição. Quanto mais forte for as forças intermoleculares, maior vai ser o ponto de ebulição desse líquido. Na verdade, nós vamos ver agora quatro forças, tipo de forças intermoleculares, né, que são as forças de atração. A dipolo-dipolo, dispersão de London, que é dipolo induzido, ligação de hidrogênio e íon dipolo. Tá? A primeira, forças íon dipolo. O que são essas forças íon dipolo? É uma atração que ocorre entre o íon e uma carga parcial de uma parte da molécula polar. Ou seja, aqui eu tenho um exemplo de NaCl em água. Essa aqui seria a molécula de água, que na verdade a molécula de água é uma molécula polar, ou seja, ela tem uma parte parcialmente negativa e uma parte parcialmente negativa. Quando eu falo de dipolo, pessoal, os lados da molécula a gente chama de carga parcial, tá? E o símbolo é um delta negativo, tá? Então, isso aqui seria uma carga parcial positiva e uma carga parcial negativa. Carga parcial positiva e uma carga parcial negativa. Tá? E aqui o meu íon,
com a carga positiva vai atrair ou ser atraído pela parte negativa da molécula da água. E o meu ânion, né, o íon carregado negativamente, vai ser atraído ou atrair a parte parcialmente positiva da molécula de água. Ou seja, esse tipo de atração aqui é uma atração intermolecular do tipo íon, né, dipolo. Ou seja, eu tenho um dipolo e um íon, um dipolo e um íon. Tá? Então, esse é o nosso primeiro caso de força intermolecular. Uma outra força intermolecular é a chamada dipolo-dipolo. Atração entre carga parcial positiva de uma parte da molécula com a carga parcial negativa de uma outra molécula. Ou seja, nós estamos falando de moléculas polares. Tá? Então, eu tenho aqui a parte parcialmente positiva atraindo ou ser atraída pela parte parcialmente negativa, parcial negativa dessa molécula. Claro, da mesma substância, mas outra molécula. Observem vocês que, como elas estão, têm uma certa proximidade, existe uma certa atração entre os polos de cargas contrárias, né? Existe uma repulsão entre os polos de cargas semelhantes, tá? Então, isso é a força intermolecular do tipo dipolo-dipolo. Uma outra é a dispersão de London. O que seria dispersão de London? Atração entre moléculas apolares, tá? Nesse caso aqui, não tem polaridade. A formação de um momento dipolar, ou seja, em algum momento, essa molécula apolar se torna polar. O exemplo aqui que eu estou colocando é 2 átomos de hélio. Né? A gente tem o núcleo do átomo e os 2 elétrons circundando, assim, o núcleo, né? Num movimento esférico. Tá? Lembrando, né, que esse movimento aqui, ele é uma média do movimento, né? Nós temos 2 elétrons aqui navegando, digamos assim, por esse espaço que é uma esfera. Só que isso é a média do movimento. Em algum momento, esse movimento, né, esses 2 elétrons dentro dessa esfera, vai estar mais para um lado, né? Ou seja, essa carga negativa dos 2 elétrons do átomo de hélio pode estar nesse momento aqui, por exemplo, deste lado da molécula e vai sentir, né, a carga positiva do núcleo do outro hélio. Ou seja, essa carga positiva aqui, essa carga positiva do núcleo desse hélio vai atrair ou ser atraída pelo elétron do outro átomo. Tá? Isso faz com que uma substância que é considerada apolar, ela se torna momentaneamente polar. Ou seja, vai ter um deslocamento que antes era uma esfera, uma forma elíptica, né? Da sua nuvem eletrônica, e o núcleo de um dos átomos vai atrair os elétrons de outro e vai causar um dipolo, ou seja, uma carga parcialmente negativa aqui e uma carga parcialmente positiva aqui. Uma carga parcialmente negativa aqui e uma carga parcial positiva aqui. Isso chama dispersão de London, tá? E vai ter essa força intermolecular. E a outra, e última, chamada ligação de hidrogênio, que erroneamente eu já ouvi muitas pessoas falando ponte de hidrogênio. Ponte de hidrogênio nós vamos estudar, se vocês ainda não viram isso em Química Geral 1, na parte de Química de Coordenação, a gente vai ver isso nas disciplinas de Química Inorgânica, tá? Isso é uma ligação de hidrogênio. É um caso especial de interações de polo, ou seja, 2 espécies que são polares. Aqui no caso eu tenho 2 moléculas de água. A parte parcialmente negativa atrai ou é atraída pela parte parcialmente positiva de uma outra molécula de água. Isso pode acontecer também entre outras moléculas, por exemplo, NH3. A parte negativa da molécula atraindo ou sendo atraída pela parte positiva da outra molécula. E pode também acontecer entre moléculas diferentes, né, espécies diferentes, água e NH3. A parte positiva da molécula de água sendo atraída ou atraindo a parte negativa do NH3. Tá? E ainda, sendo água e NH3, pode ocorrer que a parte
negativa da água atraia a parte positiva do NH3, tá? Atraia ou é atraída. Isso é ligação de hidrogênio, não é ponte de hidrogênio, tá bom, pessoal? Não falem em ponte de hidrogênio que está sendo errado. Bem, então aqui é um exemplo, tá, de ligação de hidrogênio, água e metanol, tá? Pode ver que aqui eu tenho metanol, a parte carregada parcialmente da água sendo atraída ou atraindo a parte parcialmente negativa da molécula de etanol, tá? E a parte parcialmente positiva da molécula de etanol sendo atraída ou atraindo a parte parcialmente negativa da molécula de água. E assim sucessivamente, tá? Por exemplo, também a água e a acetonitrila ocorrem da mesma forma, tá? Cargas parcialmente opostas sendo atraída ou atraindo, certo? Bom, resumindo isso, aqui tem uma tabela de perguntas que vocês podem responder para identificar qual é o tipo de interação intermolecular que está ocorrendo entre as espécies. Ou seja, elas estão interagindo, íons ou moléculas, tá? A primeira pergunta a ser feita é: existe íons envolvidos? Tá? Se existe íons envolvidos, faremos outra pergunta. Existem moléculas polares e íons presentes, ou seja, os dois? Se não, trata-se só de ligações iônicas, que é a que vocês já estudaram em química geral, na parte de ligações. Se houver, nós estamos falando de uma força intermolecular do tipo íon dipolo, tá? Bom, existem íons envolvidos? Se não, faremos outra pergunta. Existem moléculas polares envolvidas? Se sim, faremos outra pergunta. Os átomos de hidrogênio estão ligados a átomos de nitrogênio, oxigênio ou flúor? Se não, nós temos um tipo de ligação, uma força intermolecular do tipo força dipolo-dipolo. Se sim, teremos uma ligação de hidrogênio, tá? Agora, se não existem moléculas polares envolvidas, nós temos aí as forças de London, ou os dipolos induzidos, tá? Essas duas aqui são consideradas as forças de Van der Waals, tá bem? Alguns livros têm algum erro aí que coloca esse aqui também, né? Mas o correto é esse aqui, tá bom, pessoal? Bom, aqui é um exemplo de solvatação. O que é a solvatação? É o processo de formação da solução, né? O solvente solvatando o soluto, tá? Então, aqui é um processo de solvatação da água, do solvente água, no soluto NaCl, tá? Ou seja, é um tipo de interação intermolecular íon-dipolo, tá? Nós acabamos de ver. Isso é a solvatação. Num caso especial, quando o meu solvente é água, tá? Nesse caso aqui, nós chamamos que essa solvatação é uma hidratação. Ou seja, se eu falar que isso aqui é uma solvatação, está correto. Se eu falar que é hidratação, também. Se o solvente não for água e falar que é hidratação, está errado. Tá? Então, é uma solvatação. Falando solvatação para todos os processos, não tem como errar. Tá bem? Aqui é o exemplo, uma escala um pouquinho maior, né, da interação intermolecular de uma molécula de água com o íon, tá? A carga parcialmente positiva, atraindo ou sendo atraída pela carga positiva do íon, e a carga parcialmente negativa, sendo atraída ou atraindo a carga positiva do outro íon, NaCl no caso, sal de cozinha, tá bem? Aí nós falando de solução, nós temos que entender o quanto de soluto tem nessa solução, né? Por exemplo, uma solução saturada. Solução saturada é uma solução em equilíbrio com o soluto, tá? Ou seja, se eu colocar mais soluto, ele não vai dissolver, porque a solução já estava em equilíbrio, tá? Quando a gente faz uma solução saturada, existe um coeficiente chamado coeficiente de solubilidade, tá? O que é esse coeficiente de solubilidade? É a quantidade de soluto necessária para atingir uma solução saturada, tá? Ou seja, é a solubilidade desse produto. O que significa isso?
Por exemplo, NaCl. Eu consigo dissolver 36 gramas de NaCl em 100 ml de água nessa temperatura. Se eu colocar 37 gramas em 100 ml nessa temperatura, não vai dissolver, só vai dissolver 36 gramas e o 1 grama a mais que eu colocar vai ficar lá como corpo de fundo. Tá? Então, a minha solução só vai nessa temperatura e nessa quantidade de solvente, água, só vou conseguir dissolver 36 gramas. Tá? Essa é a minha solubilidade de NaCl nesse solvente, nessa temperatura. Uma solução insaturada é a solução que tem menos soluto que o solvente pode dissolver. Se nesse caso aqui eu colocar 30 gramas só de NaCl, eu vou ter uma solução insaturada, ou seja, eu coloquei menos soluto de a capacidade que o meu solvente tem de dissolver. Solução supersaturada é uma solução que, sob condições especiais, é possível dissolver mais soluto que a solução saturada. Tá? Ou seja, para obter uma solução supersaturada de NaCl, eu posso colocar 37, 38 gramas aqui nessa mesma quantidade de solvente, nessa mesma temperatura, mas eu tenho que ter umas condições especiais que aí a gente vai ver um pouco mais à frente, tá? Então, aí eu consigo colocar uma solução supersaturada. Então, na maioria dos livros que vocês vão ter, que eu passo para vocês como bibliografia, a gente tem esse tipo de solução. A saturada, né, que é quando o soluto e o solvente, o soluto está em equilíbrio com a solução. Supersaturada, quando eu coloco mais soluto que é possível dissolver, nas condições, né, da saturada. E a insaturada, quando eu tenho menos concentração de soluto, tá? Nessas condições de temperatura e pressão. Alguns livros, pessoal, traz essa informação, solução saturada com corpo de fundo, como sendo um tipo de solução. São poucos livros que traz isso, mas traz. Se vocês forem ver, não se assustem. Eu não considero isso como um tipo de solução. Por quê? Se a gente lembrar a definição de solução, solução é a mistura de duas ou mais substâncias, né, espécies, numa fase homogênea. Tá? Se eu estou vendo um corpo de fundo, eu já estou vendo uma fase heterogênea, ou seja, eu estou vendo um precipitado. Então, foge um pouco da definição de solução saturada. Tá? Então, os livros que traz essa informação fala que é a solução que foi adicionado mais soluto que o solvente pode dissolver. Se é mais soluto que o solvente pode dissolver, não vai estar dissolvido. Né? O soluto não vai estar dissolvido, vai estar precipitado, vai estar no corpo de fundo. Então, a solução é uma solução saturada. E o que tem lá é um corpo de fundo. Então, só para exemplificar aqui para vocês, se vocês caso verem algum livro com essa informação, tá bem? Bom, igual nós temos que também quantificar e qualificar, né, a quantidade de soluto que a gente coloca numa solução. Tá? Eu tenho aí a solução diluída, né, que é uma solução com pequena quantidade de soluto, e uma solução concentrada, que é uma solução com a quantidade maior de soluto. Observem que aqui eu estou falando de solução. Eu estou uma solução concentrada, eu coloquei bastante soluto nessa solução, mas eu não atingi ainda a solubilidade dele, o ponto de solubilidade, ou seja, eu estou vendo uma única fase ainda. Tá? Então, eu estou ou concentrada, ela está na forma saturada, ou insaturada, tá bem? Isso é um valor qualitativo só, tá? Eu só sei dizer se ela é diluída ou concentrada. Para fazer uma análise quantitativa, existem algumas fórmulas, né? Primeiro é percentual em massa. Tá? Percentual em massa, que significa isso? Percentual em massa do componente, por exemplo, eu posso falar do componente do soluto, massa, que é a massa do componente na solução, massa, dividido pela massa total da solução, vezes 100. Fazendo isso aqui, eu vou ter um percentual de massa do meu componente. Normalmente, a gente usa do componente soluto. Por exemplo, HCl 36%. O que significa isso? Significa que eu tenho 36 gramas de HCl para cada 100 gramas de solução. Tá? Então, isso é uma solução 36%. Isso é o percentual em massa. Normalmente, utiliza-se para soluções que têm uma concentração elevada, o percentual. Tá? Agora, parte por milhão já é utilizado para soluções que é diluída. Tá? O
que é o nosso famoso ppm. Vocês vão ver muito isso durante o curso de Química. O que é ppm, né? Parte por milhão do componente. Normalmente, a gente também está falando do nosso soluto. Tá? É a massa do componente na solução dividido pela massa total da solução vezes 10 a sexta. Tá? A minha parte por milhão, 10 a sexta. Isso vai me dar parte por milhão. O que significa isso, pessoal? 1 ppm, uma parte por milhão, é igual a 1 grama de soluto para cada milhão de gramas de solução, tá? De solução. Soluto, solução. Ou seja, eu posso dizer que é 1 miligrama por quilograma. 1 miligrama do componente e 1 quilograma da solução. Se a gente considerar, como nós estamos falando aqui de uma solução aquosa, tá? Se eu considerar a densidade da água como sendo 1, né? E a gente arredondando aí as densidades com a pouca variação de temperatura, eu sei que 1 quilo de água é mais ou menos, né? Proporcional, mais ou menos, 1 litro de água, tá? Então, ou seja, 1 litro, 1 quilo. Então, o que eu posso fazer? Trocar o quilograma aqui por litro. 1 ppm é 1 miligrama por litro. Tá? Então, é comum a gente usar 1 ppm sendo 1 miligrama por litro quando nós estamos falando de solução aquosa. Tudo bem? E os outros dois, tá? Concentração molar. Tá? O que é concentração molar? Concentração em quantidade de matéria, né? Que é o meu N. Meu M. O que é? A quantidade de matéria do soluto dividido por litros de solução. O que é a solução, pessoal? Solução é o solvente mais o soluto, tá? Então, tem que lembrar aqui que eu tenho que somar os volumes, né? Do solvente e do soluto, tá? E a concentração molar, tá? Molalidade é a quantidade de matéria do soluto dividido por quilogramas, não é mais litros, de solvente, e não é mais solução, tá? Tem uma diferença aqui entre molar e molar grande, tá? Então, aqui eu tenho mol por litro e aqui eu tenho mol por quilograma, tá bem? Bom, uma substância pode ser dissolvida com ou sem reagir com o solvente. Tá? Por exemplo, dissolvida com reação com solvente é o caso do meu sódio metálico. Se eu colocar ele em água, não faça isso, mas se eu colocar ele em água, eu vou ter 2N a mais aquoso, mais 2OH aquoso, mais hidrogênio. Tá? Se eu tirar a água do meu meio reacional aqui, evaporar, o que eu vou obter é NaOH e não mais Na sólido que eu coloquei no início. Tá? Ou seja, houve uma reação química aqui. Isso não é considerado como uma dissolução. Tá? Dissolução é quando a gente recupera o nosso sujeitinho aqui. Tá? Então, ocorreu uma reação química entre o soluto, né, e o solvente, que é a minha água aqui. Considera-se uma reação química em meio aquoso e não uma dissolução. Então, vocês vão ver que nos tópicos lá do programa de soluções, nós temos lá reações químicas em meio aquoso. Essa é uma delas, tá? Nós acabamos de ver uma reação química aqui em meio aquoso, tá? Mas não é uma dissolução. Dissolveu, mas não é uma dissolução. Uma substância pode ser dissolvida sem reagir, tá, com o solvente. No caso do nosso sal, tá? A gente já está apresentando ali várias situações. Se eu tirar água, eu vou voltar a obter o meu NaCl sólido, tá? Então, aqui no caso, ocorreu uma dissolução, tá? Então, para que ocorra uma dissolução de um soluto pelo solvente, tem dois fatores, tá? O primeiro, tem que ter uma mudança na energia, tem que a energia diminuir do sistema, né? E tem que haver uma mudança na entropia, tem que aumentar a desordem do sistema, diminuir a energia e aumentar a desordem, tá? Não necessariamente tem que ocorrer os dois, que a gente vai ver agora. Então, mudança de energia. Quando a formação de uma solução, né, é observado aquecimento, a energia está sendo liberada, né? Ou seja, está liberada na forma de calor, tá? A gente vai ver isso aqui também no próximo slide. Quanto mais negativo for o meu ΔH de solução, ou seja, né, a minha entalpia da solução, mais favorável à formação da solução, tá? Então, vamos ver isso aqui.
Então, eu vou formar a minha solução, tá? Aqui é a energia, tá? E aqui é o processo de formação da solução. Tenho meu solvente e meu soluto. Coloquei os dois juntos. O primeiro passo, né? Que está aquele passo A, o que vai acontecer? Vai haver uma superação das interações intermoleculares do soluto puro, tá? Isso aqui é um processo endotérmico, ou seja, né? Eu tenho que dar energia para o sistema. Depois, o passo B, tá? Superar as interações entre as moléculas do solvente, também é um processo endotérmico, tá? Tem que dar energia para o sistema. Aqui eu vou ter já os dois, as duas, solvente e soluto, já com as forças intermoleculares já superadas. O que vai acontecer agora? A interação entre as partículas do solvente e as partículas do soluto, tá? Nesse caso aqui, está ocorrendo como um processo exotérmico, ou seja, o meu ΔH é negativo, tá? Então, aqui essa é a energia média do sistema que baixou a energia, tá? Então, é um processo exotérmico, esse processo de formação dessa solução aqui, que agora aqui já está a solução, né? Nesse caso aqui, nós estamos falando de um processo exotérmico, que nós falamos aqui, né? Diminui a energia, tá? Mas pode ocorrer também, pessoal, que a formação de uma solução com uma energia, um processo endotérmico. Mas como, né, que isso pode ocorrer? Ocorre quando a desorganização, essa segunda, a entropia, né, aumenta tanto a desordem desse sistema aqui, que compensa essa energia positiva, tá? Então, a desordem compensa essa energia positiva. Então, aqui, ó, alguns processos de dissolução podem ocorrer mesmo com ΔH positivo. Isso ocorre pelo fato do aumento da entropia, ou seja, né, a desordem pelo sistema compensa o valor positivo da entalpia. Tá bem, pessoal? Aqui é mais um motivo, um gráfico, né, mostrando a diferença entre um processo exotérmico e endotérmico, né? Um processo exotérmico, meu ΔH é negativo, e meu processo endotérmico, meu ΔH é positivo. E aqui tem os mesmos passos lá, os 3 passos do processo de formação de solução. Tá? Então, de novo, isso aqui, então, meu ΔH final da dissolução é a somatória dos ΔH dos passos, né? Da formação da rompimento das forças intermoleculares dos solventes e dos solutos para a formação da solução. Bom, vamos entender como é que a temperatura afeta a solubilidade de alguns solutos em alguns solventes. No caso aqui, nós vamos falar do solvente água e de alguns sais. No processo exotérmico, tá? E a gente tem aqui o processo de formação da solução, né? Num processo exotérmico, nós temos que o calor é sempre um produto. E no processo endotérmico, nós temos que o calor é sempre um reagente. Tá? Então, num processo endotérmico, tem que fornecer calor, e no processo exotérmico, o calor é obtido. Tá? Então, vamos entender aqui esse gráfico. Esse gráfico está me falando o quê? Eu tenho a variação da temperatura, né, em graus Celsius, eu tenho aqui um gráfico aumentando a temperatura, e aqui eu tenho 100 gramas de água, e a solubilidade desses sais vai aumentando, né? Tem gramas, ó, gramas em solubilidade em gramas por 100 gramas de água. Ou seja, o meu solvente aqui, qual é? 100 gramas de água. Então, eu tenho vários sais. Vamos ver aqui o sal cair. Vamos entender o que é essa curva retinha aqui. Nós temos aqui a 0 graus, nós temos que a 0 graus, em 100 gramas de água, 100 gramas de água consegue dissolver aproximadamente 130 gramas de CAI. Tá? É esse ponto aqui. Se eu for para 10 graus, eu consigo dissolver nos mesmos 100 gramas de água, eu consigo dissolver quase 140 gramas de CAI. Ou seja, eu passei de 130 para 140. Então, eu estou subindo a pressão. Só um minutinho, pessoal.
Só um minutinho aqui, voltando aqui. Ups. Ou seja, eu estou aumentando a minha temperatura, eu estou aumentando a quantidade de sal que eu consigo dissolver nos mesmos 100 gramas de água. Tá? Então, eu tenho aqui uma reta. Nem sempre eu consigo uma reta. Eu tenho um comportamento parabólico, né, reto, ou um comportamento não contínuo. Esses sais que têm água de hidratação, eles possuem um comportamento até que perca alguma molécula de hidratação de água, continua outro comportamento, por exemplo, daqui, o cloreto de cálcio perdeu 2 moléculas de água, de 6 para 4, apresentou outro comportamento, uma descontinuidade nesse ponto, e um outro comportamento. Quando perdeu as 4 moléculas de água, continuou um outro comportamento, tá? Então, é isso que está acontecendo. Então, eu estou aumentando a minha temperatura e a maioria dos casos está aumentando a solubilidade. Tá? Estou conseguindo dissolver mais sal nas mesmas quantidades, na mesma quantidade de solvente, mais soluto na mesma quantidade de solvente. Nesse caso aqui, do Na2SO4, já não ocorre isso. Tá? Como ele está hidratado com 10 moléculas de água aqui, ele tem um comportamento que vai dissolvendo mais, né, sal até 30 graus. Quando perdeu todas as moléculas de água, ele já não é mais solúvel, aumentando a temperatura. Não dissolve mais, muito pelo contrário, acaba sendo insolúvel. Tá? Se a 30 graus eu consigo dissolver 60 gramas, né, desse sal em 100 gramas de água, a 40 graus eu já não consigo mais, precipita. Tá? Então eu vou ter 50 e poucos, 55, mais ou menos, de sal dissolvido em 40 graus e vai diminuindo, né, com o aumento da temperatura. Tá bem? Então, aqui é um outro gráfico, tá? Com outros sais de solubilidade, tá bem? O que vamos fazer aqui? Vamos também ver que aqui eu tenho um sal de césio, tá? Que aumentando a temperatura diminui a solubilidade, sendo que a maioria deles, aumentando a temperatura, aumenta a solubilidade, tá bom? Então, os gráficos terminam aqui, eu não posso ficar extrapolando, porque eu não sei se isso aqui vai ter um comportamento diferente, né? Como esse aqui, por exemplo, ou vai ser uma linha reta. Então, a gente só pode ter os dados que apresenta aqui, tá? Por exemplo, se houver uma pergunta, quantos gramas eu consigo dissolver desse sal de chumbo aqui a 80 graus? A 80 graus eu vou conseguir quanto? Não sei, tá? Não sei, porque essa reta não está dentro do gráfico, tá bem? Vamos lá. Para os gases, né, o comportamento já é diferente. Aumentando a minha temperatura, eu diminuo a solubilidade. Tá? É por isso que a gente, os refrigerantes, né, as bebidas carbonatadas com CO2, são a baixa temperatura e a pressão elevada. Né? Baixa temperatura porque eu consigo colocar mais CO2, aqui não tem a curva de CO2, mas eu consigo colocar mais CO2 dentro da água, né, dissolver mais CO2 em água do que quando vai aumentando a temperatura, tá? Vai baixando a solubilidade. Isso é para os gases. Bom, vamos entender um pouco sobre o que é uma cristalização fracionada. Então, nós temos aí que uma solução é formada pelo meu soluto e meu solvente, tá? Então, o processo de formar a solução é dissolver, tá? Então, se eu tenho uma solução que é a mistura de 2 componentes e não houve uma reação química, né, que nós acabamos de falar, se houve uma reação química, a solução eu não consigo fazer, não está mais em equilíbrio, tá? Eu posso fazer com que essa solução volte, né, a ser soluto e solvente. Né? De que forma? Eu posso fazer uma cristalização fracionada. Vamos pegar esse gráfico novamente e vamos ver o que seria. Vamos considerar aqui uma solução hipotética formada pelo seguinte: 60 gramas de KNO3, tá? Eu peguei aqui, ó, sal, gramas em sal. Peguei 60 gramas de quem? Desse cara aqui, KNO3, e 60 gramas desse sal de chumbo, tá? Fiz uma solução, tá? A temperatura de 50 graus. Então, eu tenho uma solução
a 50 graus de 60 gramas desse carinha aqui e desse carinha aqui. Como eu sei que eu posso dizer isso? Posso, porque se eu subir aqui, ó, eu consigo dissolver 60 gramas, porque nessa temperatura eu consigo dissolver até 85 gramas, tá? E esse cara aqui, a essa temperatura eu consigo dissolver até quanto? Até 85 gramas. Aqui, ops, quase igual os dois, tá? Nessa temperatura, 85 gramas de cada um, tá? Então, 60 gramas de cada um, nessa temperatura, tudo bem, tá lá dissolvido, tá? Vamos entender aí. Vamos considerar isso aí. Se diminuirmos a temperatura para 30 graus, haverá a formação de um corpo de fundo de KNO3. Se eu diminuir para cá, ó, tá? Por que vai haver formação de KNO3? Porque nessa temperatura de 30 graus, né, nessa temperatura de 30 graus, eu só consigo dissolver aproximadamente 45 gramas de KNO3. Mas eu tinha 60 originalmente, tá? Então, eu só consigo dissolver 45. Tá? Então, quanto é que vai ter de corpo de fundo? 15 gramas desse sal aqui. Então, nessas condições aqui, na minha solução original, agora eu tenho 45 gramas, né, de KNO3 e ainda 60 gramas de sal de chumbo, porque nessa temperatura de 30 eu consigo dissolver até 65 gramas de sal de chumbo, tá? Mas eu não consigo dissolver 60 gramas mais de KNO3, tá bem? Então, o que vai acontecer? Vou ter uma outra solução agora nessa situação aqui, composta por 60 gramas desse carinha aqui e 45 gramas de KNO3, sal de chumbo e sal de potássio. Isso chama cristalização. Eu cristalizei 15 gramas, eu consegui tirar de uma solução que eu não conseguia ver, né, os dois, eu consegui retirar dela 15 gramas desse sal puro. Então, eu cristalizei esse sal puro, não cristalizei esse cara aqui, tá? Não cristalizei, porque ele aqui continua em solução. Tá? Então, eu separei uma parte do KNO3 do meu sal de chumbo. Isso eu posso fazer sempre, tá? Ir separando. Claro, não pode haver reação entre esse cara e esse cara, tá? Tem que saber se houve reação. Se houve reação, não vou separar. Tá? Vocês vão fazer uns experimentos desses na química experimental. Então, vamos entender o efeito da pressão na solubilidade. A variação da pressão não afeta a solubilidade de sólidos e líquidos nos líquidos, tá? Mas afeta a solubilidade dos gases, tá? Ou seja, a solubilidade aumenta com o aumento da pressão. Então, o que acontece aqui, pessoal? Eu tenho aqui um líquido, né? E gases aqui formando. Eu tenho uma certa pressão aqui. Se eu aumentar a pressão desse sistema, tá? Só estou aumentando a pressão, ó. Esses gases que estavam nesse espaço, que começam a se aproximar da superfície do líquido, começam a se aproximar aqui. O que faz? Com que isso acontece? O que vai ocorrer aqui? Esses gases começam a se chocar aqui e acaba sendo dissolvendo aqui. É o que a gente faz, né, para aumentar a solubilidade do CO2 nas bebidas de novo, tá? Além de baixar a temperatura, eu aumento a pressão. Pode ver que as garrafas são os líquidos, né, são engarrafados a baixa temperatura e uma pressão maior, né? Então, eu consigo dissolver mais gases no meu líquido, diminuindo o volume e aumentando a pressão, tá? Então, é isso que ocorre, tá? O mesmo gráfico do slide anterior, eu faço com que essas moléculas de gases aqui se choquem mais com o líquido e acaba sendo dissolvida lá. É o que ocorre, né, nas nossas bebidas. Se eu abrir aqui, vou aumentar aqui o volume, né, vou diminuir a pressão e os gases vão sair porque a solubilidade vai diminuir, tá bem? Então, resumindo aqui, quanto maior a pressão, mais próximas as moléculas de gás estarão do solvente e maior a chance da molécula de gás atingir a superfície e entrar na solução, tá bem? Consequentemente, quanto maior for a pressão, maior a solubilidade. Quanto menor a pressão, menor a quantidade de moléculas de gás
próximas do solvente de menor solubilidade. Então, foi isso que a gente conversou nos 3 slides anteriores, tá? Isso aqui é só um resumo para vocês poderem estudar. Bom, vamos considerar aqui que S é uma solubilidade, tá? Então, a solubilidade de um gás é dado pela essa correlação aqui. É uma constante, conhecida como constante de Henry, vezes, né, o produto da constante, vezes a pressão parcial deste gás, tá? Então, isso aqui é conhecido como a lei de Henry, tá? Então, é uma lei que correlaciona a solubilidade, a sua constante, né, que essa constante é específica para cada tipo de substância, né, gasosa, e a sua pressão, tá bem? Vamos entender também agora um pouco, pessoal, né, de como tudo isso funciona quando comparado solvente puro e solução. Tá? Então, as propriedades coligativas nos traz informações das diferenças físicas entre o solvente puro e da solução. Tá? Então, nós vamos entender, porque são propriedades, são comportamentos completamente diferentes. Não completamente diferentes, mas são comportamentos diferentes, solução e solvente puro. O que acontece lá quando eu tenho a formação de uma solução? Existe uma redução na pressão de vapor, quando comparado com o solvente puro. Existe uma diminuição do ponto de congelamento da solução, quando comparado com o solvente puro. Existe um aumento do ponto de ebulição, tá? Quando comparado a solução e o solvente puro. E a gente vai ver a pressão osmótica. Então, o primeiro da propriedade coligativa, abaixamento da pressão de vapor. Tá? A gente sabe que em pressão de vapor é quando o equilíbrio é atingido. A pressão exercida é chamada, esse equilíbrio entre o líquido e o seu vapor, né, num recipiente fechado, é chamado de pressão de vapor. Tá? Então, eu tenho aqui um líquido em um recipiente fechado, vai estar em equilíbrio, né, com o seu vapor. Tá? Aqui não estou falando de um líquido puro. Tá? Quando esse equilíbrio é atingido, nós temos uma pressão de vapor. Uma substância que não tem pressão de vapor é uma substância não volátil. Tá? Essas são algumas considerações que a gente tem que entender um pouco antes de ir mais um pouco à frente. Um solvente puro que está em equilíbrio com sua pressão de vapor, a adição de um soluto, ou seja, estou formando aqui o quê? Uma solução. Eu tenho um solvente puro colocando um soluto, estou formando uma solução. Nesse caso aqui eu estou falando de um sólido ou um líquido não volátil. O que é isso aqui? Um soluto não volátil. Pode ser sólido ou líquido. Diminui a pressão de vapor do sistema. Tá? Então, neste caso aqui, eu vou observar que a adição de um soluto, sendo ele líquido ou sólido e não volátil, diminui a pressão de vapor do meu sistema. Tá? Vamos analisar esse gráfico aqui. Aqui eu tenho um líquido puro, tá? Um solvente puro. Aqui um equilíbrio, né, com a sua pressão, com seus vapores aqui, ou seja, a pressão de vapor da água, exercendo uma pressão na coluna de mercúrio aqui. Ou seja, pode ver que aqui ó, existe um desnível entre a coluna, que está um pouco mais baixa, ou seja, aqui esses vapores estão exercendo uma pressão maior aqui do que esse cara aqui. O que é esse cara aqui? É a mesma quantidade de água, só que eu coloquei açúcar. Tá? Então, aqui é uma solução e aqui é o solvente puro. Comparando os dois, a minha pressão de vapor aqui diminuiu. Tá? Então, a minha coluna aqui está mais alta que aqui. Né? Então, eu tenho uma pressão menor aqui do que aqui. Então, essa é uma variação da pressão de vapor quando comparado com o solvente puro e a solução. Tá? Aqui, mesma coisa. Tá? Eu tenho um solvente puro aqui, ó, somente solvente. Tenho a pressão de vapor exercendo aqui uma pressão nessa coluna de mercúrio, né? Tem um H aqui, ó, uma altura, né? Que é considerada a altura da pressão de vapor desse solvente. E quando eu tenho a solução, esse mesmo solvente com o soluto, esse H diminui, né? Essa altura diminui, tá? Então, a gente consegue ver uma diminuição na pressão de vapor, tá? E essa diminuição da pressão de vapor depende da quantidade de soluto, tá? Diretamente proporcional à quantidade de soluto. Diminuição, tá? Então, isso, pessoal, essa traz uma correlação chamada Lei de Raoult. Tá? O que a Lei de Raoult nos diz? Uma correlação que existe entre a pressão do solvente, a fração molar do solvente
e a pressão do solvente puro, tá? Ou, na verdade, pode ser escrito de uma outra forma. A variação na pressão, né, o delta é variação, a variação da pressão é igual à fração molar do soluto, tá? Aqui já não estou mais falando do solvente, do soluto, vezes o produto, né? Aliás, vezes a pressão do solvente, tá? Então, aqui, pressão parcial de vapor exercida pelo vapor do solvente na solução, tá? Fração molar do solvente, a gente já viu fração molar, tá? E pressão do solvente, tá? Do solvente puro. Tem essa correlação. Pode ser escrita assim ou escrita assim. Essa é a nossa correlação lei de Raoult. Vamos entender um pouco isso. Observe aqui que eu tenho um gráfico, tá? Daqui para cá, está aumentando a fração molar de solvente. Vai de 0 até 1. Ou seja, quando minha fração molar de solvente é 0, eu só tenho o soluto. Quando a minha fração molar de solvente é 1, eu só tenho o solvente. Aqui a pressão de vapor vai aumentando. Se eu tenho pressão de vapor de solvente puro, eu tenho a minha pressão de vapor máxima. Se houver uma mistura entre fração molar, a quantidade de soluto e a quantidade de solvente, né, por exemplo, aqui no meio, eu vou ter uma pressão de vapor menor, tá? Então, é isso que está falando. Então, a correlação anterior está aqui, tá? Então, eu tenho uma diminuição da pressão de vapor da solução com a adição de soluto, tá? Isso só vale, nessa correlação aqui, só é válido para soluto não volátil, tá? Soluto não volátil. Para solutos que têm volatilidade, essa correlação aqui não funciona. O que vai funcionar? Opa, aqui é uma destilação simples. Desculpa, pessoal. Deixa eu ver aqui. Tá. Destilação simples, o que acontece aqui? Para eu separar, já que o meu soluto não tem pressão de vapor, ele não é volátil, e eu quiser tirar o solvente aqui, eu vou fazer uma destilação simples, tá? Vou aquecer a minha solução, o meu solvente, né, que é volátil, no caso é volátil, o soluto não, ele é volátil, ele vai evaporar, né, com uma certa temperatura e vai encontrar aqui o vapor, uma temperatura menor, vai condensar e eu vou coletar num outro frasco o meu solvente puro e meu soluto vai ficar lá, né, precipitado lá, já que ele não é volátil. Isso é uma destilação simples, tá bem? Bom, aconteceu aqui. Não sei o que aconteceu aqui, mas enfim. Quando a solução for formada por um solvente, né, volátil e um soluto também volátil. O que nós temos aqui? O solvente A e o soluto B. A minha pressão de vapor do sistema vai ser dada pela soma pressão parcial dos dois. Tá? Nós já vimos no tópico de gases que a pressão parcial de um componente é a sua fração molar vezes a pressão, né, dele, puro. Do componente B, a mesma coisa, e a pressão minha total do sistema é a soma das pressões parciais. Substituindo aqui, eu vou ter que a minha pressão total é a soma das pressões parciais. Tá? E o gráfico ops, aqui não está dando para ver, pessoal, mas eu vou voltar nesse gráfico aqui para vocês, tá bom? Depois a gente volta aqui, porque o gráfico, deixa eu tentar resolver aqui um pouquinho, um minutinho só. Bom, voltando aqui, pessoal, onde nós paramos aqui, né? Quando nós temos a formação de uma solução onde os dois componentes, o solvente e o soluto, são voláteis, a nossa relação da pressão total já não é linear como quando o soluto é não volátil. Então, a minha pressão total vai ser a soma das pressões parciais, né, dos dois componentes. Tá? Então, eu vou ter aqui uma pressão parcial composta pela volatilidade dos dois.
tá? Então, variando a fração molar, né, eu vou ter uma composição desses dois carinhas aqui e uma pressão total, né, que agora é dado por esse gráfico preto aqui, tá? Que vai ser minha pressão de vapor, tá bem? Que é a pressão total. Vamos lá. Mas existem os desvios da idealidade, tá? Então, em se tratando de gases, né, pessoal, a gente tem que entender também que existem uns desvios. Existem os desvios quando, nesse caso, nós estamos falando quando o solvente e o soluto são voláteis. Existe o desvio positivo e existe o desvio negativo da lei de Raoult. O desvio positivo ocorre quando solvente e soluto possuem diferenças grandes em polaridade, tá? Elas estão muito longe uma das outras, tá? Elas não têm muita afinidade, mas é uma solução. Então, eu tenho um desvio positivo, tá? Então, minha pressão de vapor vai ser um pouquinho mais elevada do que previsto. E o desvio negativo, a pressão de vapor vai ser um pouquinho menor, né? Um pouco menor do que a da prevista, quando existe uma grande afinidade atrativa, tá? Aqui não existe uma afinidade, aqui existe uma afinidade, tá? Por exemplo, as ligações de hidrogênio, tá? Então, existe um desvio da idealidade aí da lei de Raoult. Bom, para entender destilação fracionada, vamos entender, vocês viram a destilação simples, né, ali agora, com o solvente e o soluto, quando o soluto não é volátil. Mas e quando os dois são voláteis, né? Quando os dois, o soluto e o solvente são voláteis. Vamos entender esse gráfico aqui, ó. O que eu tenho aqui? Temperatura, ponto de ebulição, né, do componente B, ponto de ebulição do componente A e as frações molares dos dois. Ou seja, eu tenho uma solução aqui formada por diversas frações molares. No meio aqui eu tenho uma composição de fração de molar de meio para cada um, tá? Uma solução formada por meio, no ponto P aqui. Vamos entender um pouco melhor esse gráfico aqui. Então, vamos considerar uma solução hipotética, né, formada por 0,5 de fração molar do meu componente A e 0,5 do B. Tá? Os dois ambos são voláteis. Na temperatura T1, nessa temperatura aqui, ó, tá? Ou seja, eu tenho o meu ponto P. Tá? A composição da pressão de vapor, né, nesta temperatura aqui é dada pelo ponto Q. Né? Porque aqui está o meu vapor. Ó. Aqui é a curva do líquido. Tá? A pressão de vapor para esse sistema aqui, nessa temperatura, tá? Então, eu tenho que correr a temperatura até encontrar o gráfico vermelho, né? A curva vermelha, que é o ponto Q. Se eu pegar aqui, esse ponto aqui e descer de novo no meu eixo X, que é das composições, eu vou ver que a composição desse vapor aqui, né, esse vapor é formado por aproximadamente 0,8 de A, né, aumentando para A para cá, e 0,2 de B. Ou seja, o líquido, nesta temperatura aqui, a pressão de vapor dele vai ser composta por maior componente de A e maior componente de B. Ou seja, se eu pegar esse vapor aqui e condensar ele, o que eu vou obter é uma outra solução, que agora vai ser composta por 0,8 de A e 0,2 de B. Não mais nessa composição aqui, tá bem? Ou seja, eu posso destilar aqui essa solução de 0,505, nessa temperatura, posso destilar, né? Vou obter esse vapor aqui, e esse vapor eu vou condensar e vou obter uma outra solução, com maior percentual, né? Uma fração molar maior do componente A, porque ele é mais volátil, né? Aqui, ó, tá? Ele volatiliza numa temperatura menor, tá? Bom, vamos considerar agora um outro. Agora a solução hipotética formada por 0,8 de A e 0,2 de B, na temperatura T2, que seria aqui, ó, o ponto R, tá? Vamos considerar esse cara aqui agora. A
A pressão, né, de vapor, o vapor dessa solução aqui vai ser composta pelo meu ponto S, que vai ser mais ou menos, né, colocando os valores aqui, a composição de 0,95 de A e 0,05 de B. Ou seja, se nós pegarmos esse vapor aqui e condensar, nós vamos ter, né, 0,95 de A e 0,05 de B. Ou seja, ainda é uma solução. Tá? Eu não separei os dois componentes, A e B. Ainda continuo tendo uma solução. Ou seja, destilação fracionada, fracionei duas vezes aqui, perdão, fiz duas destilações simples para obter uma composição aqui que ainda é uma solução. Eu não obtive nenhum componente puro aqui ainda. Tá? Se eu fizer isso aqui até os produtos infinitesimal aqui, eu posso chegar num 100% aqui, olha o valor de 1. Mas vai ser várias destilações simples, incansáveis e é entediante fazer isso. Tá? O que a gente faz então, pessoal? A gente faz, né, a destilação simples para esse caso não vai funcionar, a gente faz uma destilação fracionada. Observem vocês que aqui, ó, nesse ponto aqui, eu coloco uma coluna de Vigreux, né? Essa coluninha aqui, ó. Isso faz com que a pressão de vapor vai, né, subindo aqui com seus componentes, com as suas frações molares diferentes, vai encontrando esses obstáculos aqui dentro da coluna, né? E vai condensando, porque a temperatura aqui é diferente. Vai chegar aqui em cima o componente puro, né? Que vai aqui está destilando, está condensando, e aqui vai chegar o componente de menor ponto de ebulição, né? De menor ponto de ebulição. E vai condensar aqui, eu vou conseguir obter ele na forma pura aqui. Claro, lembrando que não formando azeótropo e não tendo reação entre eles. Isso a gente vai ver mais à frente, tá bem? Então, isso é uma destilação fracionada. Tá? Isso ocorre também nas indústrias, né? Indústria petrolífera, essas colunas de destilação aqui, ó, olha o tamanho, né? Então, tudo isso aqui é uma coluna de destilação fracionada, tá? Escala ambiental, laboratorial e escala industrial. Então, pessoal, vamos ver agora o que acontece com a elevação, o que acontece com o ponto de ebulição quando eu comparo um líquido puro e uma solução, ou seja, o líquido puro mais o soluto, tá? Primeiro, vamos entender aqui, relembrar, né, na verdade, diagrama de fases. Esse aqui é um diagrama de fases de uma substância pura, tá? O que acontece aqui? Nessa condição aqui de temperatura e pressão, tudo que cair aqui, essa substância aqui vai estar na sua forma sólida. Relação temperatura-pressão estando aqui vai ser um líquido. Temperatura-pressão estando aqui vai ser um gás. Tá? Então, essa linha aqui, ó, essa linha aqui é a divisão entre líquido e gás. Se eu aumentar a temperatura, né, se eu tenho um componente aqui, ó, e aumentar a temperatura, ele vai passar de líquido para gás, ou seja, né, vou vaporizar ele, certo? Tá? Aqui tem o fluido supercrítico, a gente não vai falar disso agora, tá? Mas vamos entender aqui o diagrama de fase. E aqui é o ponto triplo, né, onde as três fases se coexistem, tá? Esse aqui é um diagrama de fases para uma substância pura, tá? Então, esse aqui é o meu ponto de ebulição, né? Onde tem aumentando a temperatura, eu saio de um líquido e vou para gás. Então, eu tenho meu ponto de ebulição exatamente nesse ponto aqui, tá? Ou seja, pode ser aqui, tá? Eu passo de líquido para gasoso. Então, aqui, por exemplo, onde eu tenho T1 e P1. T1 e P1. Aqui é o meu, tem essa substância no estado gasoso. T1 e P2, eu tenho a substância no estado líquido. E T1, P3, eu tenho essa mesma substância pura no estado sólido. Essa é a minha diagrama de fase de uma substância simples. Vamos entender o diagrama de fase de uma solução. Como é que altera? Se eu tiver, aqui eu tenho a curva preta aqui, ó, é o diagrama de fase do meu líquido puro. E a azul é o meu diagrama de fase da minha solução, ou seja, aqui é o meu soluto mais solvente. Tá? Vocês vão ver aqui que o ponto de ebulição, onde é a passagem, né, do líquido para o gasoso,
Antes era aqui, nessa temperatura, passou a ser aqui, nessa temperatura. Ou seja, da minha solução, a curva azul, a temperatura do ponto de ebulição é maior que da minha curva, né, na ponto de ebulição do meu líquido puro. Tá? Então, a alteração do meu ponto de ebulição se deu porque eu coloquei um soluto no meu solvente. Estava puro, virou uma solução. Aumentou meu ponto de ebulição, maior. Tá? Temperatura maior, temperatura menor. Tá? Existe uma correlação, né, que a variação dessa temperatura de ebulição, a variação dessa temperatura de ebulição é uma constante vezes a molalidade. Tá? Uma constante vezes a molalidade. Tá? Essa constante ela é tabelada para cada solvente tem o seu valor, né? O ponto de ebulição está aqui, os solventes e o valor da constante, tá? Se eu tiver aqui uma solução aquosa, ou seja, se é uma solução aquosa, eu estou falando que meu solvente é água, sacarose, né? Um açúcar lá, de concentração 1 mol por quilograma, lembrando, né, que mol por quilograma, eu estou falando de 1 molal. Eu pegar aquela correlação, né, variação da temperatura de ebulição constante vezes a molalidade, a constante do solvente eu pego lá, tá? 0,051, temperatura, mol, quilograma. Temperatura, mol, quilograma, tá? Vezes a minha molalidade, tá aqui. Faço a conta, a variação nessa temperatura vai ser de 0,51. Ou seja, o ponto de ebulição, que era de 100, vai passar a ser 100,51. Tá? Então, a variação do ponto de ebulição para a solução variou de 0,51 graus Celsius. Tá? Considerando uma outra solução aquosa, né, ou seja, meu solvente água, tá? De concentração 1 molar, de NaCl agora, tá? Nós temos que entender que, quando eu coloco NaCl na água, eu formo duas espécies, uma espécie Na+, e uma espécie Cl-, ou seja, eu formo duas espécies. Tá? Então, 1 mol de NaCl vai formar 2 mol de íons. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que pegar minha concentração e multiplicar por 2. Tá? Eu tenho a minha constante, a minha concentração multiplicada por 2, eu vou chegar nesse valor aqui. Ou seja, o meu ponto de ebulição dessa solução vai ser, antes, quando o líquido era por água, de 100, passou a ser 101,2. Tá? Só usando diretamente a correlação da variação do tempo da temperatura de ebulição. Tá bem? O mesmo acontece com o ponto de congelamento, tá, pessoal? Só que o ponto de congelamento diminui. A gente tem aqui o gráfico preto, né? Que é o solvente puro, e o gráfico azul, que é a solução. O ponto de congelamento, o que é? Saindo do estado líquido para o sólido, né? Então, eu tenho aqui que o que antes estava aqui nesta temperatura, passou para cá, para essa temperatura. Tá? Ou seja, diminuiu. E existe uma correlação também, mesma correlação. Tá? Lembrando que M é molalidade. Ou seja, eu diminuo o ponto de congelamento e aumento o ponto de ebulição quando eu passo de um solvente puro para uma solução. Tá? E é dado por uma tabela também, outra tabela, que é o ponto de congelamento. Tá? Lembrando, né, que o ponto de congelamento mudou agora a temperatura, porque ele vai congelar a 0 graus, vai congelar a 5, enfim. Tá? E eu tenho outros valores de K aqui. Tá bem? Que mais? Para entender pressão osmótica, antes a gente tem que entender o que é osmose. Tá? O que é osmose? Pressão osmótica, lembrando, né, é o último tópico lá de propriedades coligativas. O que é osmose? Osmose é o movimento através de uma membrana semipermeável, tá? É o movimento de um solvente a partir de uma solução de baixa concentração para uma solução de alta concentração de soluto, tá? Ou seja, o movimento vem para cá, ó, movimento de solvente, tá? O solvente sai de onde está diluído e vai para onde está concentrado,
Sai de onde está diluído, vai para onde está concentrado. Então, através de uma membrana permeável. E o soluto, se a membrana for pequena o suficiente só para deixar passar o solvente, o soluto fica aqui, né? Claro, se o solvente vai para lá, ele tende também a vir para cá, né? Para os dois lados. Mas o movimento maior é no sentido do diluído para o concentrado. A tendência é que os dois fiquem uma concentração parecida, iguais, né? Para ficar igual, ou o soluto vai ou o solvente, mas como o solvente aqui está em maior quantidade, né? A tendência é ele maior, e no caso aqui, quem está no gráfico, o solvente tem um tamanho menor, tá bem? Então, esse é um movimento, isso chama osmose. Então, o que é a pressão osmótica? Pressão osmótica, na verdade, é uma pressão necessária para prevenir a osmose. Para evitar que a osmose ocorra, a gente põe uma pressão aqui, tá? Então, aqui é aquele gráfico anterior, tá? Tá ocorrendo aqui o quê? Uma migração de solvente daqui para cá. Conforme vai ocorrendo, essa coluna vai aumentando e essa coluna vai diminuindo, tá? Para que isso não ocorra, eu coloco uma pressão aqui, aí iguala novamente. Essa pressão que eu ponho chama-se pressão osmótica. É a pressão necessária para prevenir a osmose, tá bem? Isso faz com que obtenha, né, um solvente puro, tá? Então, vai obtendo um solvente puro. Existe uma correlação, tá? Falando de pressão osmótica, eu posso usar a pressão dos gases ideais, né? PV-NRT, sendo que P eu posso usar a pressão osmótica, que a gente chama de pressão osmótica 1π, tá? Então, pressão osmótica, V igual NRT. Colocando o V para cá, eu sei que número de mols, né, quantidade de matéria por volume é concentração, né? Então, eu tenho uma correlação entre pressão osmótica, concentração, a constante, né, dos gases ideais e a temperatura do sistema, tá bem? E finalizando, pessoal, só para entender coloide é é uma linha divisória entre solução e mistura heterogênea. Porque, na verdade, a gente não consegue ver a olho nu os coloides, né? Mas ele não é considerado uma solução propriamente dita, tá? Mas como a gente não vê, a gente pensa que é uma solução, porque parece que é uma única fase, tá? Mas, na verdade, os coloides, eles têm o tamanho da partícula do coloide varia de 10 a 2.000 angstrom, tá? E pode também ser do mesmo jeito, igual solução. Pode ser gás, líquido ou sólidos, tá? Mas as partículas coloidais são pequenas para formar uma dispersão, mas elas são até que um pouco grande, né? E grande o suficiente para desviar uma luz. Tá? A gente vai ver como que funciona isso. Esse desvio da luz é chamado como efeito Tyndall. Tá? Os coloides conseguem fazer um desvio da luz. Quem estudou primeiro isso, esse efeito foi Tyndall. Tá? Leva o nome dele, do efeito. O que é o efeito Tyndall, pessoal? Aqui eu tenho duas soluções. Se a gente não colocar uma luz aqui, a gente não vai ver nada, vai ver que vai parecer que aqui eu tenho duas soluções, ou seja, uma mistura de duas ou mais substâncias numa única fase, tá? Só que, quando eu incido aqui um feixe de luz, aqui no caso eu incidi um laser, né? A gente, a hora que atravessa uma solução, as partículas do soluto são tão pequenas que não consegue desviar essa luz. Tá? Não, a gente não consegue ver, ela vai passar e não vai desviar nada. Agora, quando chega numa solução hipotética, né, que a gente chama de solução coloidal, né, onde eu tenho os coloides aqui, a partícula dos coloides que a gente não consegue ver, mas elas são grandes o suficiente para fazer esse desvio da luz. Tá? Então, passando a luz por uma solução, não vejo nada, e passando por uma solução de coloides, né, eu consigo ver o efeito Tyndall. Tá? Esse aqui é o efeito Tyndall, a gente consegue fazer isso no laboratório, para a gente visualizar. Aqui tá os tipos de solução coloidal, também pode ser do mesmo jeito, tá? Gás, líquido e sólido, da mesma forma que os soluções, tá? E a diferença entre suspensão, dispersão coloidal, falei solução coloidal, não é, pessoal, é dispersão coloidal, tá? E solução é o tamanho da partícula, né? Então, a solução ela tem de 1 a 10 angstrom,
A dispersão coloidal varia de 10 a 10 mil angstrom, de 10 a 10 mil angstrom, e a suspensão, né, que aí a gente já consegue ver as partículas acima de 10 mil angstrom, tá? Isso define suspensão, dispersão coloidal e solução, tá bem? Uma outra coisa que a gente vai ver, por último aqui, é os eletrólitos, né? O que é um eletrólito forte e um eletrólito fraco, só para entender. E vocês vão ver isso mais à frente também, quando a gente estudar ácidos e bases, um pouco sobre isso também. Um eletrólito forte, os solutos que existem em solução são totalmente ou quase totalmente na forma de íons. Por exemplo, se eu colocar NaCl no solvente água, todo esse carinha aqui vai virar Na+ e Cl-, tá? Ou seja, vai ser um eletrólito forte, vai ter muitos íons, tá? Bastante eletrólitos. E o HCl também, se eu colocar, vai quase que todo para cá, tá? H mais Cl-. O eletrólito fraco não é assim que funciona, ele está em equilíbrio, ele pode tanto estar na forma iônica como forma molecular ainda, tá? Então, ele está em equilíbrio com a solução, tá? No caso aqui, o ácido acético, tá? Apenas uma pequena fração ioniza, tá? Então, se uma pequena fração ioniza, eu tenho um eletrólito fraco. Tá? Isso aqui é uma definição bem clássica de eletrólitos. Bem, então, pessoal, com isso a gente finalizou as soluções. E essa aula eu ia dividir ela em duas, mas eu embalei aqui, a gente terminou soluções e tá, essa aula vai ser para segunda-feira, para os 2 dias, tá? Dessa semana agora, tá? Ficou faltando reações solução aquosa, mas isso a gente vai ver mais à frente, num outro tópico, quando a gente vê bastante ácidos e bases, também eu vou dar alguns exemplos, tá? E aqui a gente viu alguma coisinha, mas tem mais coisa para ver. E os cálculos que a gente vai fazer ainda, tá? E eu vou passar uma lista de exercícios para vocês que já está pronta, tá bom? Então é isso, pessoal. A segunda parte, a primeira parte do nossa disciplina, o item 2 está finalizado, tá? De novo, a bibliografia que eu usei para fazer essas aulas, tá? Que mais? E é isso, tá? Solução está finalizada.